3 anos? 3 anos. Portanto, um investidor sabe que se quiser dialogar e obter uma aprovação prévia, que lá está, são sempre necessárias autorizações prévias em Portugal, ao contrário do que acontece noutros países desenvolvidos, mas em Portugal são sempre precisas autorizações prévias. A CCDR tem sempre que intervir cada vez que há um investimento de dimensão relevante, quer dizer, seja qual for o setor, se o investimento atinge uma determinada dimensão que está prevista na lei, sabe-se exatamente quais são, a CCDR tem que dar um parecer, nomeadamente sobre os estudos de impacto ambiental. O tempo médio de espera são 3 anos. Portanto, uma pessoa, quer dizer, muitas vezes desistem. A pessoa pode ter um projeto válido, mas porquê que há de fazer um investimento em Portugal se pode fazer noutro país do mundo onde não criam nem um quinto das dificuldades, não é? Portanto, não está feito o estudo do prejuízo que o país teve pelo abandono de investimentos, por motivos que estão longe de ser convincentes. Sim, mas em termos normais, investia-se, não se investia, lá se empregava. Agora, com centenas de milhares de desempregados, muitos deles continuam desempregados porque há a agência, a CCDR. Tudo que disse também acha que o Ministério da Economia está ciente destes 3 anos de espera nas CCDRs? Por vontade do Ministério da Economia, suponho que este portal já estava em funcionamento. De resto, a ideia partiu do Ministério da Economia, que como nos recordamos... Deste Ministro? Deste Ministro. Acredito que tenha aproveitado um trabalho que venha atrás, até do anterior governo, mas este Ministro sempre foi um entusiasta do conceito de licenciamento zero. Agora, deparou-se com resistências que vêm da área do ambiente, que quanto a mim são um pouco fundamentalistas, não é? E que não aceitam, porque ninguém quer que eles deixem de fiscalizar, ninguém quer que deixem de atuar. Agora, podem passar a fiscalizar a posteriori dos investimentos estarem feitos, em vez de quererem examinar um a um para darem sobre as autorizações prévias. Isso é que eu acho que não faz sentido nenhum e cada vez faz menos num mundo de... Eu não sei, se não somos capazes de mudar as CCDRs, nem essas agências, a mulher é mudar de ministro. Não, porque com isto não vamos a parte nenhuma. Você ri-se com ar amarelo, mas é verdade. É verdade. Este país que precisa andar para diante está a esbarrar nessas pequenas coisas. Há só um aspecto que eu gostaria... Mas o Ministro da Economia tem tentado mexer em algumas coisas. O país não vive de tentativa. O problema é que esbarra... Está bem, mas o problema é que... O país tem desempregados, tem pobreza, não é? tem um Estado falido, tem um Estado social falido. O país não pode andar a arrastar os pés, porque os ministros não conseguem pôr ordem e põem a andar as coisas. Temos que ser muito francos, nós não estamos em tempo normal, estamos em tempo de grande decadência e de grande dificuldade. Não podem ser coisas destas que empatem a vida do país. Claro. Se as pessoas não são capazes de vencer o empate, saiam, vão procurar vidas. Em geral têm profissões noutros sítios. Há só uma coisa que eu gostava de referir. Há 2 áreas onde são um pouco mais sensíveis e aí eu acredito que tenha que haver uma autorização prévia, mas são só 2, que é as reservas ecológicas nacionais e as reservas agrícolas nacionais. Aí, realmente, aí tem que haver autorização prévia, mas a questão que também tem debatido é que pode perfeitamente haver uma regulamentação que é definida pelo Ministério do Ambiente e da Agricultura e que depois as responsabilidades da autorização, em vez de estarem nas mãos da CCDRs, que já se viu que funcionam, digamos, com morosidade, são os tais 3 anos que têm que estar à espera, pode perfeitamente passar para as câmaras municipais. Aqui é evidente que coloca-se o problema, mas depois há o problema da corrupção, porque um vereador pode aceitar um projeto que não devia ter sido... Bom, mas então aí as CCDRs e o Ministério do Ambiente continua a ter a faculdade de fazer a fiscalização a posteriori. Portanto, se houver um caso em que se violou a lei, o projeto pode ser parado e até desmontado. E, portanto, a faculdade dessas entidades do Ministério da Agricultura fiscalizarem mantém-se em pleno. O que eu acho que é de evitar, e temos que rapidamente criar um sistema, é que os projetos não sejam abandonados por um tempo, nunca haver resposta atempada. Um outro aspecto que também me parece importante é que nos tais 30 dias para a regra, como regra, ou nos 120 dias, naqueles 2 casos que já referimos, pode haver realmente entidades que venham dizer que o projeto não pode avançar por esta ou por aquela razão. Bom, aí o que eu acho que podia ser construtivo é que, se a empresa não estiver de acordo, porque acha que essa interpretação a está a prejudicar e não há razão nenhuma para não poder ultrapassar esse problema, o próprio portal que nós falamos da internet, todos os casos que estejam parados há mais do que 5 meses, por exemplo, devia transmitir diretamente esta informação para o gabinete do Ministro da Economia. E o Ministro da Economia tomava conhecimento de que há projetos concretos que estão parados, porque há uma discussão entre os
entidades oficiais e o promotor, e então aí tem que tomar uma decisão política, ver se justifica ou não se justifica e encontrar. Ou seja, agilizar o circuito de informação de forma a que os responsáveis políticos saibam exatamente como é que as coisas estão. Vamos passar para a Justiça, Dr. Medina Carreira. Eu não sei se os responsáveis políticos perdem tempo a escutar-nos. Mas se algum escutou, acho que devem discutir isto entre si, porque isto é tudo uma vergonha e estão a colaborar com esta decadência deste país. Absolutamente. A justiça, bom, é um velho problema. Aqui estamos menos mal do que na burocracia, porque em 144 estamos em 121º. Não é mau. Mas não é muito melhor também, não é? Bom, mas enfim, são 8 pontos, sempre é alguma coisa. Você contenta-se assim com chamar as pessoas para o Algarve para comprar a moradia, aqui também eu tenho razão. Estamos melhor do que... Bom, estamos mal, não é? Estamos mal, não é? Estamos mal. E também é outro aspecto decisivo, porque a perspectiva de um qualquer litígio na vida económica é grande. Qualquer pessoa que se mete a criar empresas e a ter relações económicas sabe perfeitamente que outra parte pode não cumprir, pode acontecer, seja o que seja. E, portanto, a justiça e a sua rapidez, e digamos a sua coerência, em certo sentido, são absolutamente decisivas. E nós sabemos que a justiça, alguns por experiência própria, em alguns casos, como eu, também não funciona. Por experiência própria, está a falar dos tribunais fiscais. Sim, desses darei algumas 2 ou 3 notas para se ver o estado caótico. Pode dar já, Dr. Medina. Começo por aí. Sim, para não alguns exemplos para as pessoas saberem do que é que estamos a falar. Deixe-me lá ver onde é que... Os processos que vão para os tribunais fiscais e que ficam lá anos e anos, não é? Vou citar aqui meia dúzia de casos. Um imposto de 94, conseguindo estar há 19 anos, está pendente em primeira instância, sem inquirição de testemunhas de mercados, há 14 anos. Um imposto? Sim, o imposto é de 94. Você lembra-se do que fez em 94? Já nem se lembra. Eu que está aqui. 14 anos. Na primeira instância, quer dizer, depois há a média instância, depois há a superior instância, portanto, imagine o destino que isto vai ter. Depois há um outro de 95, também está na mesma situação, mas este bastante melhor, com 11 anos, não são 14, quer dizer, isto está mais acelerado. Há um outro de 96, com alegações finais em primeira instância, quer dizer, depois de se ouvir as testemunhas, se prestar provas, o advogado alega, explica ao tribunal. Mas isso são dívidas fiscais? Pessoas que devem dinheiro umas às outras? Não. Isto é o Estado que vai à sua empresa e diz, olha, você devia ter pago este imposto assim, não pagou, pronto, a pessoa põe o problema no tribunal, o contribuinte põe o problema no tribunal. Quer dizer, isto são ações que surgem por iniciativa do contribuinte, que se entende que tem razão. Sim. Bem, eu, para lhe dizer a verdade, nunca fiz uma quantificação rigorosa, mas eu acho que em 90% dos casos. Quer dizer, tudo aquilo é uma asneirada que se chega a ganhar ao fim de 20 anos. Quaisquer 80, 90% ganha-se, mas passa-se por esta via sacra. Mas então, os tribunais fiscais são os mais lentos? Bom, se pensarmos na... Haverá cíveis também lentos, mas eu creio que em geral os fiscais são mais lentos. Pelo menos daqueles que eu conheço. Sim, está aí a trazer casos de 94. Depois, tenho aqui findos, mas ao fim de algum tempo. Um era o imposto de 90, acabou 17 anos depois, em 2007, 90, você também não se lembra do que fez. Não ia dizer que não era nascida, bom, não quero exagerar, mas outro de 90, este de 90 terminou 17 anos depois, e o outro de 90 terminou 12 anos depois. Bom, portanto, este é o estado da situação. Eu apelo, porque isto é fatal, nós não podemos ter economia com tribunais fiscais. Eu apelo ao Governo que olhe para isto, que mande saber rigorosamente o que é que se está a passar. O Conselho Superior, que superintende nisto, saber o que é que efetivamente se passa. Eu não vou dizer que sou um perseguido e que só os meus processos é que têm esta vida longa. E esses processos são seus? Sim, como advogado. Portanto, por estes posso eu responder, e isto é uma pequena apanha. Fosse lá ao arquivo e tirou-se isto. O Governo deve saber isto. O Governo, não, depois da televisão denunciar isto, o Governo não pode desconhecer esta realidade. Se o Governo não pode entrar nos tribunais para ver, pode solicitar ao Conselho Superior que veja, porque isto é realmente... Mas da sua experiência, Dr. Medina Carreira, qual é a explicação? Hoje dito, uma explicação é, volta e meia, redistribuem os processos. Não sei bem porquê,
mas redistribui-se. Quer dizer, você era juíza num processo e redistribui-se. E o processo que era seu, por sorteio, calha ao Alexandre Patrício Gouveia. E aquele que ele tinha, calha-me a mim. Quer dizer, você que já conhecia o processo e que estava com ele adiantado, deixava de ter aquele para ir apanhar um novo que você não conhecia coisa nenhuma. Quer dizer, o tempo da experiência e do conhecimento que você adquiriu naquele processo era totalmente perdido. O Alexandre Patrício Gouveia recebia um processo, não sabia coisa nenhuma, tinha que ir... Bom, houve um tempo em que estas redistribuições eram frequentes porque andaram a fechar tribunais. Havia aqui em Lisboa, em 3 ou 4 sítios, na Brancamp, por exemplo, na Filipe Folk, havia. E depois não sei porquê pegaram neles e mandaram-nos para outros sítios. Bom, aí houve logo um atraso de 2 anos, cerca disso. Durante 2 anos, praticamente, não fui notificado no andamento de qualquer processo. Bom, mas essa redistribuição decorrente da mudança física de um tribunal, essa já passou. Agora há redistribuições dentro do mesmo tribunal. Que eu não sei porquê, mas há. Essa é uma explicação. Porque o processo tem ali um compasso de espera. Mas, de qualquer maneira, há outras coisas que não é por isso. O processo que já está em condições para ser sentenciado, está 3, 4, 5, 6 anos sem ser sentenciado, não tem qualquer sentido, a menos que fosse um caso excepcional, doença do juiz, ou caso, mas não acontece isto todos os dias em todos os casos. Doutor Patrício Gouveia, o senhor trouxe hoje um gráfico que nos mostra como a justiça portuguesa é das mais lentas da Europa, não é verdade? Exatamente. Essa em geral. É geral, não cível, não é? Esta é cível, processo cível. Portanto, quando uma empresa tem um processo para cobrar uma dívida junto de uma entidade que não lhe pagou, cai neste caso, mas também há outras situações, portanto, e em que neste mapa mostra que, em comparação com os outros países da Europa, que a média para a resolução que uma empresa tem quando tem um litígio com um devedor anda à volta de 6 ou 7 meses, em média. Em Portugal, como vemos aqui na segunda coluna do lado direito, são 3 anos e meio. E na Itália, que é realmente ainda pior do que nós, chega a quase a 5 anos. Então nós somos o segundo pior, nós somos a seguir à Itália. Mas depois, com uma grande diferença, são os outros, não é? Exatamente. Sim. Agora, isto interessa saber o seguinte, isto é de primeira instância. Portanto, quando estamos a falar de um período de primeira instância, mas o processo não acaba aqui, porque quando acaba a primeira instância tem que se passar à fase de execução cível, portanto, de cobrar a dívida, e isso são mais 2 anos. Se não houver recurso para o Supremo, porque então, estamos ainda a falar de mais 1 ano e meio. Portanto, e o tempo de espera, em média, é de 5 anos. É de 3 anos e meio, com mais 2 anos para cobrar a dívida através da execução cível, estamos a falar de um tempo de espera normal de 5 anos e meio. Portanto, quando uma empresa tem um cliente que não lhe pagou ou uma dívida que não conseguiu cobrar, sabe que em média, em Portugal, tem que esperar 5 anos e meio para cobrar esta dívida. Isto contrasta realmente com a maioria esmagadora dos outros países na Europa, que oferecem neste aspecto condições muito melhores para o investimento, porque é evidente que quando uma empresa se instala num país, quer saber se num caso de ter um conflito de alguém que não cumpra o que combinou com ele, quanto tempo é que vai precisar para recuperar o a que tem direito. E realmente este aspecto não é atrativo em Portugal. A Comissão Europeia já fez um relatório chamando a atenção para a morosidade dos processos judiciais em Portugal. Por isso é que a Troika pôs no memorando a questão da reforma da justiça. E que teve que ficar na Troika, e que vale a pena também referir, como o professor Medina Carreira estava a referir, no índice de competitividade global, Portugal realmente está em 121, em 144 países. E atrás de nós só estão na Europa, está realmente a Itália, mas depois atrás de nós estão países como o Iémen, a Venezuela, o Chad e o Burundi. Sim, que não competem connosco. São países que realmente, esses são ainda piores do que nós, mas estamos infelizmente a comparar-nos com esse tipo de situações. E portanto é claramente uma barreira ao investimento, ao funcionamento da justiça, mas, e as causas são múltiplas, atualmente quando um juiz ou um magistrado não cumpre um prazo, não acontece nada. Quer dizer, há processos que estão parados nas secretarias dos tribunais, chegam a estar parados 8 anos, não acontece nada porque não há ninguém responsabilizado e não há nem prémios
prémios nem penalizações por isso. Os agentes de execução muitas vezes têm uma produtividade muito baixa e não fazem o trabalho como deviam fazer. Há má distribuição dos funcionários judiciais, portanto, o resultado é realmente lamentável e há aqui um trabalho bastante importante. O que é que o senhor acha desta reforma que está em curso? Bom, esta reforma que está em curso parece muito importante porque basicamente vai conseguir alterar 3 aspectos, se for bem aplicada, vai conseguir alterar 3 aspectos. O primeiro é que a lei vai definir os objetivos